Olá, estudantes da segunda série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete, Natan. Oi, Natan, tudo certinho? E a gente está aqui para falar sobre uma prática corporal de aventura muito legal, que é um montanhismo. Quais os objetivos dessa nossa aula de hoje? É que vocês consigam vivenciar os esportes coletivos, individuais e radicais, numa perspectiva mais ampla, aplicável no contexto urbano e em meio à natureza. Então, que vocês consigam identificar isso durante a nossa aula. Você sabe o que é montanhismo? Sabe como é que ele surgiu? E você aí, já subiu alguma montanha? Ah, professor, eu subi uma montanha lá, tinha mais ou menos uns 50 metros. Era uma montanha mesmo? Será que era? Vamos ver se era ou não era. A definição, então, do que é montanhismo. É a ação de subir montanhas por meio de caminhada ou escalada. O objetivo, se a gente for definir de uma maneira bem sucinta qual é o objetivo do montanhismo, é você chegar ao topo. Né? Então, o objetivo principal do montanhismo é você chegar ao cume dessa montanha. E vamos falar um pouquinho sobre a história, para a gente entender como que ela chegou para nós da forma que ela é hoje. Então, antigamente, antes de 1769, as pessoas não subiam montanhas? Subiam montanhas. Tá? Só que elas não tinham esse caráter de chegar até o cume, né? Não tinham esse caráter que a gente vê hoje. Ela tinha um caráter mais religioso, por exemplo, de chegar mais próximo, né, às suas crenças. Então não tinha esse caráter como é hoje, né, de uma prática considerada uma prática de aventura. Em 1969 tiveram as primeiras técnicas, né, começaram a verificar que precisavam de técnicas para fazer essa subida. E aí, em 1786, essas técnicas melhoraram e foi conquistado o Mont Blanc. Uma característica bem interessante dessa história é que como que eles chegaram lá? Um geógrafo, ele queria que alguém subisse até o cume, porque existia uma mitologia de que no cume as temperaturas chegavam em menos de 1000 graus. Então existiam várias teorias para isso. E ele lançou um desafio. Quero ver quem consegue chegar no cume do Mont Blanc e descobrir isso para a gente poder fazer isso um acontecimento mais científico e tentar tirar essas dúvidas que permeavam. Então, 2 pessoas conseguiram subir, né, e verificar, né, constataram, e além de tudo, né, essa data marca muito, essa data de 1786 é marcada como o berço do montanhismo, foi ali que foi caracterizado esse objetivo de chegar ao cume de uma montanha. E daí, em 1953, né, olha quanto tempo passou, tá? As pessoas, nesse tempo todo, ninguém tinha conseguido escalar o ponto mais alto da Terra, né, que é o Everest. Ninguém tinha conseguido escalar. Então, em 1953, o homem ele conseguiu chegar no topo do Monte Everest. O homem não, que na verdade foram 2. Foi o Edmund Hillary e o Tenzing Norgay, que chegaram ao topo do Monte Everest. Em 1897 teve a conquista, quando a gente chega, né, tem a que chama de conquista no processo histórico. Então teve a conquista do Aconcagua, que o Aconcagua tem 6.962 metros do nível do mar. Então o parâmetro é o nível do mar. Então ela é 6.962 metros acima do nível do mar. Tá? Então o Aconcagua nos Andes. E a gente chega num exercício para vocês realizarem bem facinho. Você conhece alguma grande montanha do mundo, no Brasil ou do Paraná? Qualquer uma. Você conhece alguma? Vamos eliminar as que a professora já utilizou ali como exemplo. Vamos eliminar Mont Blanc, Everest, e a professora utilizou aqui, a última foi a Aconcagua. Vamos eliminar essas 3. Você conhece alguma outra? No nosso estado do Paraná tem várias, né? Então você pode dizer o nome, escrever o nome de algumas? Tá? Então vamos colocar uma só, tá ótimo. E você já subiu alguma? Escreva como é que foi. Então, se você já subiu uma montanha, não importa quantos metros que seja essa montanha ou esse lugar que você subiu. Como que foi essa experiência? Nós já voltamos.
Retornamos. Então, era para você escrever da maneira que você acha melhor, né, da sua realidade, o que você já vivenciou com relação ao montanhismo. E também o que você conhece, né? No Paraná tem o Pico Paraná, né, na Serra do Mar a gente tem vários ali. Então, é o que você tem, o que você traz de vivência acerca do montanhismo, e a gente vai ver várias coisas, né, várias informações relacionadas às montanhas, e você vai puxando essas informações para você, para que quando aconteça novamente você se recorde do que a gente está aprendendo. No montanhismo a gente tem que ter alguns cuidados, né, uns cuidados bem importantes. O principal é a questão do treinamento. Não tem como eu fazer o montanhismo, se for uma altitude, né, elevada, simplesmente pegar minha mochila e tentar subir, né? Tem que ter um treinamento, tem que ter condições e tudo mais. Orientação, muitas vezes eu preciso de alguém para me ajudar a chegar, né, até o topo, são pessoas que conhecem a região, então depende do local. Então, mais algumas regras são regras que são bem pertinentes à prática do montanhismo, que é não deixar o lixo na natureza. E isso não é só no montanhismo, isso é em todas as práticas corporais de aventura, qualquer uma, e não só nas práticas corporais de aventura. Eu estou utilizando essa informação com relação a isso, mas na vida da gente, né, não deixar lixo na natureza. Isso é uma regra para todos, não só para quem está praticando. Os equipamentos e os mapas, isso é bem importante, você ter um mapa, você ter o equipamento, você ter talvez um GPS, uma bússola, né? Porque às vezes o GPS, eu estou com um aparelho, mas ele estragou. Então, utilizar o manual ali mesmo, que seria uma bússola. Então, isso é muito importante para a prática de qualquer atividade de aventura que seja relacionada ao montanhismo. Então, super importante a utilização disso aí. Reservas de bagagem. A gente nunca sabe o que pode acontecer, então minha bagagem tem que sempre ter uma reserva. Lanternas também, se eu estou levando lanternas, eu tenho que levar baterias para essas lanternas, tem que pensar sempre no plano B, né? Levar fósforos, então tem que levar fósforos, geralmente tem toda uma técnica que você coloca dentro do... Quem é escoteiro, isso aqui dá fácil, né? Já vivencia isso, acho que numa das primeiras aulas para quem é escoteiro. Mas assim, o fósforo tem que estar dentro do plástico, não adianta levar o fósforo solto, daí chove, molha, não tem utilização nenhuma o fósforo. A bússola, como a professora já disse, o kit de primeiros socorros, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E a alimentação e hidratação, com certeza, você tem que estar sempre bem hidratado e alimentado para realizar qualquer prática. E aqui a gente tem, dentro do montanhismo, algumas subdivisões, a gente vai ver algumas delas, tá? Então, a gente tem aqui o hiking. O que é o hiking? Ele é mais rápido que o trekking. Professora, mas o que é o trekking? Então, o hiking ele é mais acessível e rápido. Como a gente popularmente pode falar, que é um bate-volta na trilha. Não é utilizado, não tem pernoite. É durante o dia. Eu vou e volto e acabou. Então, para eu praticar o hiking, não preciso muito equipamento muito pesado, porque eu não vou ter uma pernoite, eu não vou dormir, né? O trekking a gente vai ver daqui a pouco, é diferente. O hiking é ir e voltar no mesmo dia. Então, são percursos mais curtos, geralmente, para que você consiga efetuar ele dentro de um prazo de um dia. Aí a gente tem o trekking, que é a modalidade de caminhada em locais que possibilitam maior contato com a natureza. Então, a diferença do hiking e do trekking é que no trekking eu posso usar mais dias. Vocês podem ver aqui na imagem que o equipamento bem pesado aqui deles, porque geralmente não, eles dormem, eles fazem uma pernoite. Quantos dias, professora? Depende. Às vezes 1, 2, 3, 4 dias, depende do plano qual que é o objetivo que você tem desse montanhismo que você está fazendo, tá? Então, seria um percurso mais longo com a pernoite, né? Com dormir no local, barraca e tudo mais. Aí tem via ferrata, que é o itinerário preparado nas paredes rochosas, nas montanhas, então ela é feita artificialmente. Ela pode ser utilizada, a gente pode utilizar para fazer isso, cabos, escadas, pitões, etc. Então, o homem vai lá e coloca na natureza, né, objetos artificiais para facilitar, né, esse montanhismo, né, essa escalada, porque talvez não conseguiria sem a ajuda desses equipamentos.
e a gente consegue abranger mais pessoas para participar. Talvez alguém conseguisse, né, escalando, utilizando o equipamento, mas facilita para as pessoas mais leigas estarem participando também. Aqui na imagem, se a gente for parar para pensar, se não tivesse essa ajuda artificial, como que essas pessoas chegariam de um ponto a outro? É difícil. Então, claro, se ela tiver, professora, mas ela tem o equipamento, então é uma pessoa mais profissional. Mas aqui a gente pode trazer qualquer tipo de pessoa. Estão utilizando a segurança, o equipamento de segurança, e aí vão conseguir chegar no objetivo. E a gente tem a escalada. Aqui eu quero que vocês verifiquem aqui na imagem antes, ó. É uma competição indoor para ver quem chega mais rápido, né? Ó, mais uma vez para vocês verificarem. Como curiosidade, olha que rápido que é essa pessoa da esquerda aqui. Chega, já bate lá em cima e já ganha. A escalada ela é praticada individualmente ou em grupo, nós vimos bastante sobre a escalada, e o objetivo é exigir o máximo de força e concentração. Aí a gente tem a escalada tradicional, boulder, que são pedras menores, né, lugares menores, big wall, que são maiores, né, aquelas montanhas gigantes, no gelo, e indoor, que é esse exemplo aqui que a professora trouxe. Indoor tem assim, e tem também aqueles que a gente consegue ver as cores. Então, as pessoas quando vão, colocam as cores, já faz um caminho e coloca as cores para identificar, talvez aquele caminho seja mais fácil. Alguém já passou por ali, eu vou tentar fazer esse caminho dessa pessoa. Tá? Aí a gente tem a alta montanha, dentro do montanhismo a gente tem as altas montanhas. E aí, elas têm fortes restrições e perigos. Reforçando, não é qualquer um que pode ir lá e fazer. Então, aqui no caso, ó, elas são montanhas que são com altitude maiores de 2.000 metros. Então, elas são bem altas. Aí a gente tem o alpinismo. Então, às vezes, as pessoas confundem o montanhismo com o alpinismo. Qual que é a diferença? O alpinismo está dentro do montanhismo, só que é você subir Alpes. Geralmente são acima de 5.000 metros. Aí tem o andinismo, que é subir Andes, que são acima de 7.000 metros, subir os Andes. E o himalaísmo, que é acima de 8.000 metros, que é onde a gente encontra, inclusive, o Monte Everest, que é o teto do nosso planeta. E a gente chega no nosso segundo exercício. Você sabe qual foi o menor tempo que um montanhista levou para alcançar o cume do Everest? E quanto tempo você acha que ele demorou para fazer isso? Você conseguiria? Se sim, em quanto tempo você levaria? Contando tempo de preparação. Então, por exemplo, professora, meu sonho é escalar o Everest. Quanto tempo você acha que agora eu pegar você e levar para um lugar, para pessoas específicas, profissionais, para treinarem você? Quanto tempo você acha que você demoraria entre a preparação e chegar ao cume do Everest? Fica aí para vocês o slide para vocês tentarem responder essas perguntas. Já voltamos.
Então, retornando, a professora vai deixar essa aqui para vocês pesquisarem, procurarem. Se já descobriram, parabéns. Deixa essa aqui porque eu sei que essa aí causa uma dúvida, uma curiosidade. Então, fica para vocês como curiosidade essa. Você conseguiria, né, subir? Quanto tempo vocês acham que vocês levariam? Então, assim, existem estudos que dizem que uma pessoa levaria um tempo curto, 40 dias para se acostumar. Primeiro ela tem que se acostumar com a altitude, se acostumar com o clima, para conseguir subir o Monte Everest. Então, em média, 40 dias. Isso a gente está falando de uma média rápida, né? Um tempo curto. Mas a gente, leigos, moradores, né, de lugares que não são tão frios, a gente com certeza demoraria um pouquinho mais. Com relação ao Monte Everest, tá? Ele é um cume, como vocês sabem, mais de 8.000 metros, né, de altura. E hoje em dia existem muitas pessoas que buscam chegar ao cume do planeta, que é o caso dele, do Monte Everest. E uma curiosidade, quanto custa, professora, para subir o Monte Everest? E, em média, tá? Falando o valor baixo, sem, né, com a ajuda das pessoas e tudo mais, mas um valor baixo, $30.000 para você conseguir chegar até o pico do Monte Everest. Uma curiosidade interessante também, nessa subida, qual que é a temperatura, professora, da subida? Então, a temperatura da subida, olha que legal, ela chega a 38 graus. Isso é mais próximo da nossa realidade, principalmente no interior do Paraná. Ela chega a 38 graus na subida, mas lá no cume, ela pode chegar a menos 60 graus. Pense, menos 60 graus, o ser humano lá no cume do Monte Everest. Às vezes, quando faz 0 graus, menos 1, né, a gente já sofre bastante. Imagina menos 60. Então, por isso precisa preparação, né, precisa roupas adequadas, com certeza. Existem casos de pessoas que perdem a ponta dos dedos e tudo mais, por conta dessa oscilação e desse frio extremo ou desse calor extremo que eles passam ali na subida, tá? Então, continuando. Aí, o que é o montanhismo? O professor falou alpinismo, falou himalaísmo. E o que é o montanhismo? Ele consiste em escalar montanhas e rochas ali de 2.500 metros, um pouco para baixo. Então, já é caracterizado como montanhismo. Não que os outros não sejam, mas daí tem a especificidade dentro do montanhismo. No montanhismo, a gente tem o ônus versus o bônus. Então, aqui na imagem, ó, é o ônus. Olha quantas pessoas... Lembra que a professora falou sobre engarrafamento? Olha quantas pessoas para subir isso aqui, galera, para subir, às vezes, o Monte Everest, K2. Então, isso aqui, ó, é a fila de pessoas para subir, de montanhistas para subir. Isso aqui é um ônus, né? E aí a gente tem o bônus, que é essa vista maravilhosa aqui. Aqui é uma vista de uma pessoa que conseguiu chegar no ponto mais alto do nosso planeta. Tá? Consegue ver essa vista linda e belíssima aqui. Os princípios do montanhismo: planejar e preparar-se com antecedência, viaje e acampe em superfícies que são resistentes, trate adequadamente seus lixos e dejetos, deixe o que encontrar, minimize o impacto das fogueiras, respeite a vida selvagem e tenha consideração pelos demais visitantes e pela comunidade local também. Aí eu trouxe aqui uma montanha, que essa montanha aqui ela fica no Peru, ela é bem visitada, ela fica aqui mais ou menos uns 100 metros ali de Cusco. Ela é conhecida como as Montanhas Coloridas. A oxigenação de minerais fez com que ela ficasse dessa forma. Então, uma informação aqui importante, fica a dica para vocês conversarem com o professor de vocês de geografia, para pesquisar um pouquinho mais sobre essa montanha que a gente encontra aqui no nosso quase vizinho Peru. E o que a gente viu na nossa aula de hoje? A gente viu a definição do montanhismo, a história, os seus cuidados, os ônus e os bônus, os princípios, e a gente viu um pouquinho sobre Vinicunga, que é a nossa montanha, as Montanhas Coloridas. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Natan. Muito obrigada pela presença. Obrigada, alunos. Obrigada, professores. E até breve.